Pessoal, tudo bem? Começando mais um Sindicast. Estou aqui novamente com o nosso presidente Cilso José de Moraes, o Leandro na parte técnica, e estamos com uma presença especial hoje. Aqui é a professora Cristina Oliveira, Maria Cristina Oliveira da Silva, professora, pedagoga. Muito boa tarde, professora Cristina, como vai a senhora? Tudo bem? Oi, boa tarde a todos que estão aí na audiência. Tudo bem, graças a Deus. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo estar conversando com esse grupo de pessoas maravilhosas. Obrigada pelo convite. Imagina, uma grande honra você estar aqui. O Cilso, vamos falar um pouquinho hoje? Aliás, tudo bem, Cilso? Boa tarde. Olha, uma ótima tarde para todos. Escuta para toda a família comerciária. Hoje é muito importante que nós estamos com uma amiga aqui, que ela vai conversar com a gente, né? Sobre esse livro, Vozes e Resiliência. E também vamos falar, como ela mencionou, sobre racismo, sobre o comportamento, né, Marcos? Vários tipos de preconceito. E é uma honra para a gente que você veio aqui, viu? Não é só você para nós, é nós com você nessa tarde maravilhosa, com esse livro muito bonito, que eu já até dei uma olhada assim pelo alto, mas muito lindo, viu, Marcos? Vamos dar mostrar a capa aqui, Léo? Aqui, ó. Vozes e Resiliência. É uma antologia? Então, é uma antologia, Cristina. Como é que surgiu a ideia? Conta um pouquinho pra gente, então, do livro, da história Como é que surgiu essa ideia de fazer uma antologia? Como nós temos participado de vários grupos de escritores aqui de Bauru, de literatura, sempre temos participado das antologias também desses grupos, principalmente da expressão poéticas. E dentre esse grupo, outros grupos foram chegando, né? Outras editoras, a gente foi pesquisando, foi achando, e recebemos o convite para estar participando dessa antologia, Voz e Resiliência. Até então, quando recebemos o convite, não tínhamos nada. Aí eu e a Merisa, que fomos incumbidas de organizar esses escritores, começamos a pensar no nome. E por que não Vozes e Resiliência? Dar voz àquela pessoa que não tem voz, aquela pessoa que está ali, que é tímida, que não consegue, que não tem meios de como se expressar. Então, esse livro veio para estar justamente ajudando essas pessoas de várias maneiras, de várias formas. E ela também poder perceber que a voz dela pode ser não apenas só ouvida, mas pode ser escrita. O pensamento dela pode sair e se transformar em palavras, e essas palavras percorrer o mundo. A professora Cristina já atentou a gente aqui, que eu acabei esquecendo de falar. Tem uma outra organizadora também, né? A Merisa Cristina da Silva Alcides, designer e agente de organização escolar, que também já participou de outras antologias, né? Sim, exatamente. Ela está trabalhando, então não pôde estar aqui presente. E escola, vocês já sabem como que era. E tem, Marcos, aqui várias pessoas dentro desses livros que eles dão praticamente um depoimento deles, não é, professora? Exatamente. Posso te chamar você de professora? Sim, pode. Professora, tem aqui várias pessoas que dão vários depoimentos aqui, Marco, sim, muito lindo. Olha, que nem tem uma que chama Maria Sueli Miranda, que eu só dei uma olhada por cima, muito bonito. Tem uma outra moça que chama Vanessa Garcia, que eu até separei, também muito bonito. Exato. Todos que participaram desse livro, como você mencionou, várias pessoas participou, sim, professora, desse livro. E de várias faixas etárias. A Vanessa Garcia, por exemplo, ela é muito conhecida porque ela é responsável pela Biblioteca Municipal de Bauru. E eles têm feito lá vários eventos e ela teve assim, o maior prazer de estar participando, escrevendo, assim como a Maria Sueli. Nós temos o Fuminho, não sei, muita gente conhece o Fuminho, que é o seu Oswaldo, mas o nome dele é Fuminho. Ele é a história de Bauru praticamente viva. É um senhor já bem de idade e ele conta... Ele era de Piratininga, não era isso?
De Piratininga é o Paulo Roberto, que nasceu em Piratininga. Então, porque eu conheci um Fumim que era de Piratininga. Esse, professora. Então, ele vive em Bauru faz muitos anos. Inclusive, ele foi assim, um dos diretores do Clube Caraí. Muitos conhecem, né, o Clube Caraí. Sim, foi na Bela Vista. Isso, que o Clube Caraí era um marco de resistência para a comunidade negra aqui. Ele foi um dos diretores do clube, levou muitos projetos lá para o clube. Ele jogou no time oposto ao Pelé. Olha só. Que coisa bonita, né? Isso, ele era do time contrário ao Pelé. E assim, no carnaval, ele era... A parte dele era assim, ele criava muito. E as pessoas vinham de fora para ver, assim, as habilidades que ele tinha no carnaval. Sim. Legal. Sim, inclusive, você trouxe aqui várias imagens pra gente, né? Sim, Vamos sim. colocando algumas aqui. Dá para enxergar aí? A Regina. A Regina, ela participou de um evento com a gente lá na Unesp. A Melissa foi convidada para falar sobre literatura marginal lá na Unesp e convidou a Regina para ir. A Regina ficou tão encantada, ficou assim, apaixonada. Ela é uma senhora, uma vida assim, muito sofrida, estudou até o 2º ano, mas como ela lê muito, ela tem uma escrita maravilhosa, tanto criativa como a forma dela escrever, a grafia, ela comete assim mínimos erros, porque ela gosta de ler, tudo que ela pega, ela lê. E por isso mesmo que a gente até convidou ela para participar lá na Unesp. E ela ficou assim tão entusiasmada, motivada, pegou o microfone, foi lá também, contou sobre a experiência dela. Quando surgiu a antologia, a gente convidou ela para participar. Foi uma felicidade quando ela pegou o livro. Essas pessoas que nunca escreveram, quando elas pegam o livro nas mãos e percebem, é uma emoção assim, grande, né? É tanto dela quanto nossa. O Ezequiel Rosa também, muitos já o conhecem. Ele escreve muitas peças de teatro, já fez muitas peças aqui em Bauru. Ele e a Marisa praticamente são dos pioneiros assim para levar o teatro nas escolas, na periferia. Até lá na escola que eu trabalhava, eles levaram assim uma peça, mas uma peça riquíssima, assim, maravilhosa. Então, não tinha aquela preocupação, na periferia vai de qualquer jeito, não. O mesmo requinte que ele levava nos outros lugares, com quem pagava o ingresso, ele levava para as crianças que estavam ali. E ele tem trabalhado muito em teatro, tem feito algumas peças solo, e também tivemos assim, o prazer de convidá-lo, porque a gente sempre faz alguns trabalhos voluntários, comunitários. E nesses trabalhos, vocês sabem que não tem remuneração. Sim. Nem para quem organiza e nem para quem está trabalhando. E o Ezequiel é uma dessas pessoas. Eu fazia um trabalho voluntário numa rádio e muitas vezes eu chamei ele para ir com a gente lá fazer o trabalho e ele ia assim, com a maior boa vontade, colocava o talento dele. E muitas crianças, observando, vendo aquilo, falavam, olha, eu quero ser um artista desse jeito. Que beleza, né? Legal. Traz uma inspiração, né? Exatamente. Olha, eu posso fazer uma outra pergunta para a professora, Marcos? Fica à vontade, Silvio. Professora, como nós já mencionamos, hoje nós temos dentro do nosso comércio, hoje são 28 mil comerciários dentro de Bauru. Hoje nós temos mais de 12 mil empresas de comércio dentro de Bauru e nós geramos quase 40 mil empregos dentro de Bauru. E eu queria, porque eu vivo pedindo, eu até tive um pouco tempo numa reunião do Ministério Público e eles sempre pediram que a gente tinha que ter, cada loja tem uma pessoa
negra, vamos falar assim, trabalhando. Ah, sim, a lei de cotas. Isto. E eu gostaria que daí você falasse para nós, professora, um pouco do racismo. Sim. Para que todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, como todos comerciários que deu depois, nós vamos, escuta, todos vão assistir e ouvir essa entrevista nossa. E isso daí para nós é uma honra que daí você colocasse para nós, professora, um pouco do racismo hoje dentro do Brasil e dentro de Bauru. Sim, eu sei que a lei de cotas é uma polêmica muito grande, as pessoas falam, vai tirar o lugar do fulano, vai tirar o lugar do Beltrano. Não, ninguém tira o lugar de ninguém, e normalmente quando uma pessoa negra ela está naquele setor, é porque realmente ela é muito competente e ela é capaz. Tanto nas universidades, por que foi criada essa política de lei de cotas? Porque é histórico esse fato, é uma reparação com o que aconteceu no passado. Quando nós nos propusemos a fazer esse livro, foi justamente isso. Você não vê negros produzindo e você não vê negros escrevendo. Durante toda essa trajetória de literatura que eu e a Merisa e outros escritores estivemos em Bauru, pouca gente viu negro escrever. Por quê? Porque falta oportunidade. A gente sabe que uma das primeiras leis que acabou com os escravizados aqui no Brasil foi a lei de que o negro não podia estudar. E o que é que faz você evoluir? Não é a escola, não é o ensino, não é o estudo. A partir do momento que você não pode estudar, então já te quebrou tudo. Principalmente psicologicamente. Você fala, puxa vida, eu não tenho capacidade de estudar. E aí o que acontece? Depois que veio a Lei Áurea, por isso que muitas vezes as pessoas falam, vocês comemoram o 13 de maio? Nós falamos, nós não comemoramos o 13 de maio. É um dia de reflexão. Por que um dia de reflexão? Porque a partir do momento que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela não criou nenhuma política pública para aquelas pessoas que saíram lá do continente africano. Nós sabemos que a África é um continente. São vários países. Mais de 50 países naquele continente saíram de lá. Essas pessoas vieram de vários lugares, cada um tinha um idioma, cada um tinha uma fala, cada um tinha uma vivência, uma cultura, e vieram aqui para o Brasil trabalhar. Chegaram aqui no Brasil para trabalhar, todo mundo já sabe a situação em que eles eram tratados como animais. Não tinham direito a ensino, não tinham direito a nada. Viviam separados, viviam na senzala. Muitas vezes até o escravo de dentro de casa ficava o dia inteiro trabalhando dentro de casa, depois ia para a senzala. E mesmo alguns escravizados que trabalhavam, que trabalhavam como sapateiro, o dinheiro não ia para eles. Esse dinheiro ia para o dono dele, porque o escravo era uma mercadoria, ele comprou e ele tem que produzir. De uma forma ou de outra, ele tem que produzir. Então, o que foi acontecendo com a Lei Áurea? Veio a Lei Áurea, eles ficaram sem eira e sem beira. Não tinham onde dormir, não tinham onde comer, não tinham nada. E todas as leis que vieram antes da Lei Áurea eram leis fictícias praticamente, porque veio a lei do ventre livre. Como que uma criança vai ser livre se o pai e a mãe é escravo, trabalha ali numa senzala? Como que vai ser livre? Depois vem a lei sexagenária. Os escravos, a partir de 60 anos, estariam libertos. Agora, com aquele trabalho pesado, hoje em dia você fica doente, o que acontece? Você vai ao médico, você se cuida. O escravo não tinha nada disso. Quantos e quantos que fugiam, porque ninguém quer viver preso, fugiam e eram castigados no tronco? Quanto tempo de vida tinha aquele escravo ali no tronco? Então, aí veio a Lei Áurea, por isso que nós não comemoramos. Não teve política pública. Para onde foram os negros? Eles foram para os morros. Saíram e foram para os morros procurar viver. Aí chega a lei novamente que fala a lei da vadiagem. Agora você não tem casa,
Você não tem para onde ir, você não pode ficar ali no centro da cidade, não pode ficar ali no movimento. Olha que vida, olha que situação. Então, a gente vê a situação que o negro hoje está no Brasil, a gente vê pessoas desempregadas, pessoas que não têm acesso à educação, que não têm... Vem tudo, é histórico, já vem daí. Por isso que nós valorizamos muito nossos antepassados, as pessoas que resistiram, que lutaram, que foram melhorando esse país. E se nós vermos a história com outro olhar, não aquele que fomos obrigados a ver, quando a gente vê o ciclo do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, da mineração, a criação de gado, essas riquezas do Brasil, quem é que lidava com isso? Os negros que vinham lá da África, eles já traziam a região já certinha. Aqueles que já lidavam lá com minerais, já vinham para trabalhar ali no minério, na agricultura. Então, muita coisa se aprendeu. E quando a gente fala também do negro, a gente não fala só do negro, nós falamos do indígena também, que são os que estavam aqui na Terra. E hoje a gente pergunta onde é que estão essas pessoas. Então, quando se faz lei para essas pessoas, nós falamos para essas minorias, a gente fala minoria, mas na realidade não é minoria. Nós sabemos que o Brasil é composto mais de 50% por negros. E aí a gente coloca ali os indígenas. Então, europeus, quanto tem? Então, a gente começa a questionar essas coisas. E isso, quando era questionado, era preso. As mulheres eram presas, eram abusadas. Os homens, a capoeira, por exemplo, que era uma luta, eles foram proibidos de praticar capoeira. Era proibido. Hoje nós sabemos, se você não tiver um curso de capoeira, você não se forma na faculdade de educação física. Então, olha só que coisa estranha, né? Para o negro era proibido, agora já é obrigatório. Mas aí eu te falo, quantos negros a gente vê que é uma luta que veio da África e foi se aperfeiçoando aqui no Brasil. Então, aqueles negros que eram os mestres de capoeira, eles não podiam dar aula de capoeira. Por quê? Eles não tinham a formação acadêmica. Como que ele ia dar aula? Então, o acadêmico ia lá, aprendia com eles para poder ensinar. Isso no tempo atual, né? Porque antes era proibido a prática da capoeira. Então, a gente vê que o problema do negro já vem com essas leis já podando, proibindo. Aí, agora, a gente tem esses movimentos, nós tivemos o Movimento Negro Unificado, hoje nós temos os conselhos, né, da comunidade negra, temos os movimentos afros, os movimentos negros, e esses movimentos vêm cobrando. Por que nós falamos em termos negros, em todas as esferas do poder público, em todas as esferas política? Porque os negros vão criar políticas públicas para os negros, porque ele sabe o que é que ele precisa, o que é que a comunidade dele está necessitária naquela época. Aqui em Bauru, por exemplo, eu fiz magistério em 82 eu me formei no magistério e comecei a lecionar como substituta em 84. Mas eu ia procurar emprego no comércio, eu não conseguia. Não conseguia. Via um quesito lá, boa aparência. E a gente, na ingenuidade, ficava. Certa vez, uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, não adianta você deixar seu currículo, não adianta você vir aqui. Eu falei, nossa, mas por quê? Eu tenho a qualificação para o cargo, né? Eu passei aqui, eu não estou vendo ninguém usando esse cargo ainda, né? Ela falou, porque a boa aparência é não ser negra. Então, quando a gente fala de políticas públicas, né? Porque a nossa cor vem à frente. E isso é fato, gente. Quando você manda o seu currículo sem foto,
você é chamada para entrevista. Quando você coloca sua foto no seu currículo, olha, não aguarde que você não vai ser chamado para entrevista. Então, os comerciários têm que estar atento a isso, dar oportunidade. Oportunidade. Porque o negro, ele não é pior, não é melhor. Não, nós somos seres humanos. Todos nós temos a mesma capacidade, todos nós temos os mesmos direitos. Só que o direito só está lá na Constituição. Os direitos não estão na hora que você vai na vaga de emprego. E aí fala, nossa, mas você vê, muitos negros desempregados e muitos têm qualificação. Hoje eu estava numa outra entrevista, até uma pessoa que estava interagindo lá, falou assim, nossa, mas estudar, todo mundo estudando, mas não tem vaga de emprego. Mas mesmo assim, a gente tem que estudar. E eu sempre falo, como professora, principalmente de SEJA, eu falava para os meus alunos, ai, professora, mas tem muita gente aí com diploma na mão e desempregado. Quando eu fui fazer magistério, as pessoas falavam para mim, mas não tem professora negra? Bauru não tinha mesmo. Eram pouquíssimas, contava-se no dedo. Não tem professora negra. Você acha que você vai ter cadeira para dar aula? Olha quantos professores brancos aí que não têm emprego. Mas eu persisti. Até que, quando eu fui preencher a minha primeira vaga lá como estagiária no estado, para dar aula como estagiária, ali, para preencher, não tinha a cor, não tinha negra. Só tinha a cor branca para preencher no quadrinho. Eu coloquei um outro quadrinho ali embaixo e coloquei negra. E assinalei o X. Então, o que falta muito é oportunidade. Oportunidade. A gente vê pessoas aí... Se vocês forem ver as pessoas que estão nesse livro aqui, a qualificação delas aqui, e muitas que ficaram aí batendo de porta em porta, pedindo emprego e não conseguia. Então, os comerciários, não só os comerciários, mas todos em geral, a gente tem que dar oportunidade para a pessoa. E não só de estudar, mas de trabalhar. Porque você se forma. E quando a gente fala em leis de cotas na universidade, a gente tem que falar também de permanecer esse aluno lá na universidade. Porque, normalmente, esse aluno ele tem que trabalhar de dia e estudar à noite. Logicamente, às vezes ele tem um irmão para ajudar a cuidar. Às vezes a mulher é mãe solo. E ele mora lá na periferia. Aí ele sai do trabalho, até ele ir correndo para casa, se trocar e ir para a universidade. Então, não é fácil. É complicado. Quando eu fui fazer o magistério também, para mim não foi fácil. Foi complicado também. Porque eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava como fiscal de área azul. Que os estudantes, eles poderiam, trabalhar como fiscal de área azul. Como era um serviço público, então a gente conseguia na época. E à noite eu fazia outros cursos. Aí eu precisei fazer estágio. Aí eu tive que mudar o meu período. Então eu mudei meu período para trabalhar de manhã, fazer o estágio à tarde e estudar à noite. Eu morava longe, tinha que pegar ônibus, sair de casa à tarde. Na época, o meu bairro já era mal iluminado, o ônibus também era contadinho, e o meu pai precisava ir buscar a gente lá no ponto de ônibus. E muitas vezes eu estudei ali na Câmara Municipal, porque eu não podia ir para casa. Eu passava o dia inteiro na rua. O dia inteiro. Aí eu pegava um lanche, sentava, a biblioteca era ali na Câmara Municipal, ficava ali na Câmara Municipal, dando o horário para ir para a escola, terminava, aí a biblioteca fechava, e eu ficava ali na guarita, ali, sentada.
E era interessante, porque ali eu conheci muita gente. E conheci até um senhor já, e eu fazendo ali a minha atividade do curso, e eu não estava entendendo, e ele me deu uma aula de matemática, e ele era um andarilho. Ele estava torcendo para mim sair dali, para ele jogar o cobertorzinho dele para dormir. Deixa eu ensinar ela para poder ela ir embora. Ele me deu uma aula que eu vou falar para vocês. A minha professora, na época, não me deu uma aula assim, com tantos detalhes. E eu perguntei, mas com tanto conhecimento, por que o senhor está aqui? Aí a gente vê a falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Verdade. Então, a gente, quando fala em cotas, muita gente são contra, né? Às vezes fala, vai tirar o lugar do meu filho. Não, porque o cotista, ele vai passar pela mesma seleção que o outro. A única coisa que acontece é o seguinte, uma porcentagem das vagas vai ser reservada para as pessoas negras, porque se ela entrar junto naquele bolo com todo mundo, ela não entra. Ela vai ficar de fora. O indígena também não entra, vai ficar de fora. Eu acho bom ressaltar duas coisas, né? Primeiro que também o pessoal às vezes fala assim, a cota tinha que ser por questão social, né? Existem cotas sociais, né? Sim. Outra questão que eu acho interessante é que você já apontou muito bem aí na sua fala, mas que é bom lembrar. É um processo histórico. As pessoas elas foram sendo jogadas à margem da sociedade, muitas vezes elas trabalham. Você pega um adolescente que vem de uma família de classe média, que às vezes não precisou trabalhar, e uma outra de uma família, né, um pouco menos abastada, já que aí precisou trabalhar, cuidar de irmão. A competição é desigual. É desigual. Então, e outra que está competindo com outros cotistas. Exatamente. Ali ele vai competir com outros cotistas que estão na mesma situação que ele. Então, já é diferente. Professora, é só uma dúvida minha, porque a minha mãe também era negra. A minha mãe, já está junto com Deus, né? Nós somos de Garça, a minha avó, a dona Josefa da Cruz Coelha, da Bahia de Livramento do Brumado, né? E o meu avô, seu Hilário Lopes, era um negro também, né? E hoje, quando o Marcos ele me mencionou aqui, Silson, você vai participar? Ele está ouvindo aqui, daí falei, Marcos, eu vou participar porque a minha mãe era negra. E eu, assim, sei o sofrimento que uma pessoa negra passa, porque minha mãe também foi professora. Minha mãe foi professora dentro de Garça do Mobral, certo? Ela iniciou lá, meu pai militar, o meu pai já era bem branco, certo? E uma das coisas que eu assim quero pedir para todos que estão ouvindo, assistindo a gente, hoje aqui com uma grande professora, falando de tudo isso que ela mencionou, para os amigos empresário, lojista, pensa nisso que a professora mencionou. Vamos dar uma oportunidade. Olha, professora, nós hoje aqui somos o balcão de empregos. Certo. Nesse dia, eu ainda até disse para um amigo meu, o Martim, que é negro. Eu falei, Martim, mas você tem que tentar. O Martim hoje, ele é um grande construtor. Ele me falou de toda a dificuldade dele para ele poder ter um emprego. Hoje ele me fala, Silson, eu não posso mais pegar a obra porque só daqui 2 anos de tanto serviço que eu tenho. Então, mas o Martim foi uma exceção. Exatamente, há exceções. Ele foi uma exceção dentro do que a gente vê hoje. Hoje, que nem eu acho, no meu ponto de vista, como eu sempre digo para todos, certo? Olha, o negro hoje, ele é superior a nós, branco. Tem uns amigos meus, professor, que até fica bravo comigo. Mas por que você fala disso? Não, olha, pela resistência dele, pelo tudo que ele passou, pelo tudo que ele ainda passa, né? Então, eu só queria te perguntar mesmo, isso foi
Muito bom que daí você explicou tudo isso, professor, porque vai ter várias gente ouvindo esse tino nosso, até o nosso deputado federal, que é o nosso presidente da FE Comerciários, que é um grande orgulho para nós, o deputado federal Mota, que ele está dentro de Brasília e que defenda para nós lá os negros, que eles têm que ter, como você mencionou, professora, oportunidade. Como muitos têm que ter uma oportunidade para que ele mostre a potência e a capacidade que eles têm, tanto mulheres como homens, como mocinhas. Eu aqui hoje, professora, eu emprego muitos, inclusive junto com negros, eu aqui quero até mencionar hoje o cadeirante. Vocês não imaginam como que é a alegria quando uma empresa contrata um cadeirante. Eu sou testemunha disto. A alegria tanto do cadeirante como dos familiares dele. Mas deixa até ser claro aqui para o húngaro. Quando você for contratar um cadeirante, pensa naquilo que eu daí te disse. Deixa tudo preparado para que ele já é uma pessoa especial. Certo? Então, como colocar uma mercadoria, como abrir uma caixa que tenha uma mesa da altura dele, um banheiro que a hora que ele precisar daquelas necessidades dele, como nós que precisamos, tenha tudo ali perto dele. E também a mesma coisa para os negros, que dê uma oportunidade, que ele tenha essa oportunidade para que ele possa mostrar que ele também é muito confiável e é muito profissional, que entra nisso tudo que você disse, professora. Agora, só mais uma pergunta. Hoje nós estamos no ano eleitoreiro, certo? Isso não é que ninguém me perguntou, que ninguém me mandou. Eu estava até conversando com um amigo. Quantos negros estão sendo candidatos para vereador aqui dentro de Bauru? Dá para contar nos dedos. Dá para contar no dedo. Porque não é, professora? Dentro dos partidos já tem a pré-seleção ali dentro dos partidos. Tanto negro quanto a mulher negra também. Isso. Porque mesmo havendo a cota para mulheres e para negros dentro dos partidos, às vezes eles só querem você ali para você cumprir a lei, mas não te dá oportunidade, não te dá os direitos que dá para o outro candidato não negro. Então, isso também precisa se prestar atenção. Aí falar, mas muitos negros às vezes não querem se candidatar. Não querem porque às vezes ele não quer servir de escada para o outro. Isso. Porque ele está ali arrecadando votos. Porque como ele tem um projeto ali social com a comunidade negra dele, tem um acesso aos negros, então o partido quer ele, chama ele, pede para ele sair candidato ali no partido, mas não dá a mesma oportunidade do outro candidato para ele. Você percebe pelo horário na televisão, você percebe pelo material. O material, sempre o outro candidato vai ter mais material, vai ter mais acesso a mais encontro, a mais pessoas, a mais discussões sobre o tema. E às vezes o negro fica ali só para conseguir voto da comunidade negra. Porque nós negros agora estamos tendo essa consciência, que nós temos que ter pessoas que façam leis para nós. Olha quantos anos a Alessi Brandão está aí na política. Porque muitas leis que nós temos hoje foi luta que ela teve ali dentro. E muitas vezes sozinha. Ou às vezes os amigos, os companheiros ali que são solidários, que conhecem, vão ali e votam aquela lei para ajudar, porque sabe da necessidade. Então, tem isso também. E a Alessi Brandão, a gente vê que ela está assim, bem idosinha, assim, mas ela está ali. Por quê? Porque nós ainda estamos precisando dela ali. E muitos outros, o partido, seja ele qual for, não dá a oportunidade igualitária, não dá. Põe ali só para preencher a cota.
E é isso que a gente também tem que estar atento. Não servir como massa de manobra, porque aí depois o candidato de preferência do partido sobe, vai lá e ele se esquece do outro. Nós temos aqui, tivemos vereadores, eu não vou citar nome porque muitas pessoas já sabem, que eram brancos e trabalharam, porque não tinha negro nenhum na Câmara Municipal. Essa lei Zumbi dos Palmares, por exemplo, não tinha. Inclusive você recebeu esse prêmio, né? Eu não lembro se eu cheguei, gente. E como muitos outros projetos não tinha. Então, foi uma pessoa branca que foi lá, levou o projeto, fez, porque não tinha nenhum negro para defender. Então, ele teve que ser a voz. É por isso que a gente pegou também esse tema aqui, ó, vozes e resiliência. Você tem que falar por você. Não tem como o outro falar por você, o outro sentir a sua dor. A dor sua é sua. Por mais que eu imagine, não é a mesma coisa. Então, nós temos que ter voz. E nós temos que dar voz. E temos que procurar ser ouvido. Temos que bater na porta e falar, ó, eu preciso ser ouvido. Eu quero falar. Eu preciso falar. Então, quando a gente fala de políticos que precisam trabalhar, precisam realmente, porque a gente está observando. Agora, há meses da eleição, tem um monte de gente trabalhando em todo lugar. Eu mesma fui convidada por vários partidos para sair candidata a vereadora. Eu não aceitei. Não aceitei porque eu sei que esses partidos que me chamaram, eu vou estar ali para conseguir voto para os outros. A política também precisa ter uma reforma. Precisa ter uma reforma política. Esse logaritmo que eles fazem aí é complicado. Acaba uma pessoa levando um monte para lá que não tem nada a ver com nada. Hoje a gente fala assim, ser candidato a vereador. Gente, é uma responsabilidade. Porque você tem que entender de leis. Eu vejo pessoas que não gostam nem de ler e quer ser candidato a vereador. Como que eu faço para ser vereador? Eu falo, você, por acaso, já se filiou a um partido? Tem que se filiar a um partido? As pessoas acham que o vereador cai do céu, fala lá, eu quero ser vereador. Então, você vê que a pessoa não entende de política. Agora, como que essa pessoa que não sabe nem que tem que ser filiada a um partido para ser um vereador, como que ela vai te defender lá na Câmara Municipal? Como que ela vai lutar por você? Como que ela vai ser a sua voz lá na Câmara Municipal? A pessoa não gosta de ler, a gente sabe que o vereador ele tem que ler muita coisa. É só acompanhar a sessão da Câmara ali, que as pessoas não têm nem paciência de ouvir o que está sendo lido ali. Você tem que ler com atenção. E não é ler. Hoje nós precisamos de leitores que entendam o que estão lendo. Porque só ler não é o suficiente. Leis é complexa. Os artigos são complexos. Então, não adianta eu querer ser candidata a vereador, candidata a prefeita, se eu não conheço nem o meu bairro. Não conheço. Então, como que eu vou ver o problema do bairro lá do outro lado? Bauru é uma cidade imensa e ela cresceu desproporcional. Não foi proporcional. Desproporcional. Nós temos problemas seríssimos na cidade. E o vereador, ele tem que saber disso. Ele tem que ter conhecimento disso. E não é ouvir falar, porque o morador tal falou isso para mim. Não, você tem que ir lá ver se realmente é aquilo que todos os moradores estão sentindo. Porque, às vezes, o problema desse morador não é daquele outro morador. Então, tem que ver o coletivo, não é o individual. Então, a política hoje, a gente está falando aqui no âmbito de Bauru. Agora, imagine deputados. Eu vejo pessoas que saem candidatos a deputado, nunca foi vereador em lugar algum. Pessoas que nunca participaram de uma reunião de bairros. Nunca participaram do projeto político da cidade. Né? E são convidados. Embora a gente vê que o horário dessas reuniões são o horário que o trabalhador está trabalhando.
Fazer reunião 9 horas da manhã numa segunda, terça, quarta-feira, 10 horas da manhã, quem pode? Vão ser sempre os mesmos. E quem são os mesmos? A elite que tem condições de ir. Porque o seu Manuelzinho, trabalhador lá, o patrão dele não vai dispensar ele para ver. Então, essas reuniões têm que começar a ser à noite também. Para quê? Dar oportunidade para todos. Então, quando a gente for votar, prestar atenção, conhecer a vida do candidato. Ah, ele já foi deputado. Quantos anos ele foi deputado? Mas o que ele fez para melhorar para você? Eu vou citar o caso do Tiririca, não sei se pode, qualquer coisa vocês podem. Tô à vontade. Eu lembro a primeira vez que o Tiririca saiu candidato a deputado, as pessoas encantadas. Aí uma pessoa chegou, lá do meu trabalho mesmo, e falou para mim, toda sorridente, com um sorriso aqui: o meu candidato venceu. Eu perguntei, quem é o seu candidato? Tiririca. Eu falei, você perguntou para o Tiririca onde fica Bauru no mapa? O Tiririca conhece Bauru? E teve voto aqui. Uma imensidão de votos. E os candidatos de Bauru perderam a eleição. Vi recorde. Sempre, gente, sempre. Então, nós temos que começar a valorizar a pessoa que está ali. Porque, como diz, é o dono da casa que sabe onde está a goteira. Então, é o seu candidato aqui de Bauru que sabe aonde que está a goteira. Não é o candidato lá de fora que, de repente, vai passar. Imporamente, Bauru tem recebido verbas de muitos candidatos que não são de Bauru. A gente também tem que ver esse lado. Por isso que a gente tem que ver a vida desse candidato. Tem muito deputado que trouxe muita verba para Bauru, que ajudou muito Bauru. Então, esse deputado merece voto, porque ele sabe onde está Bauru e ele trouxe verbas para cá. Então, ele merece ser votado. Agora, o candidato que nunca, no caso do Tiririca, nunca tinha sido, e ele continua. E o que ele tem feito por Bauru? Então, só para me dizer, professora, mas não é só por Bauru, não. Ele, assim, eu nem sei se o Marcos vai cortar, eu nem sei se nós cortar. Mas vários amigos meus perguntam, não só dele, né? Sim. Hoje nós estamos, que nem dentro de Bauru aqui, né? Nós estamos aqui, esse dia até veio dar uma entrevista aqui, com esse problema de falta de água para nós aqui. Sim. Porque só quem sabe uma necessidade de água, a água, como eu sempre digo, tem uns amigos meus que querem ser prefeito, Deus já falou, eles querem ser prefeito. Eu daí perguntei isso na sua fala. Sim. Escuta, mas você sabe qual que é o básico do prefeito Silson? Qual que é o básico? O básico, acho que em primeiro lugar, é os principais para todos os munícipes. Qual que é o seu principal? É água, saúde, Educação. energia, educação e mais um monte de coisa, mais os básicos. Você foi bonzinho, Silson. Eu ia falar, se você não sabe o que é o básico, você não devia nem sair para candidato. Certo. Exatamente. Eles me perguntaram, Silson, mas é só isso? Eu falei, não é só isso. O candidato para ser prefeito, ele, no meu ponto de vista, que entra nisso que você disse aí, professora, ele tem que saber a necessidade da sua cidade. Sim. Como os vereadores, como você mencionou, muito bem mencionado, ele tem que saber onde ele mora, o que está acontecendo, o que precisa. Eu aqui venho debatendo como comerciário 30 e poucos anos, nós não temos, e vários comerciários falam comigo isso, professora, um terminal de ônibus. Sim. Mas aonde coloca esse terminal de ônibus? Eu já cansei de falar para eles, olha, aquela estação já está pronto, é uma boa reforma, põe um terminal de ônibus, porque tem pessoas que moram no Meridota, o anel de Bauru hoje está grande, Sim. então põe um terminal de ônibus lá, qualquer ônibus que qualquer pessoa for para tomar, desce no terminal. Não, Silson, mas o terminal nosso hoje é na Rodrigues Alves. Para! Não tem nem Você placa tem de que ônibus. ter, então, você tem que ter um terminal. Nós estamos hoje, se não tiver 400 mil habitantes, professora, eu acho que nós temos mais. Então,
não que eu entenda, é que os comerciários que me pedem, que me cobram, que me perguntam, Silson, quando vinha o político, lembra de nós com um terminal de ônibus? Sim. Olha, se eu te falar nas reuniões que eu já tive com prefeito, vice-prefeito, deputado, vereadores de dúzia, sempre eu falei, vocês vão por um terminal de ônibus, porque, Pederneiras tem, Garça tem, Galha tem, toda cidade tem terminal de ônibus. Bauru não tem terminal de ônibus, professora. E principalmente que a prefeitura, o munícipe, pagou um absurdo por aquela rede ferroviária. Nós pagamos um absurdo ali, que ia se instalar todas as secretarias da educação, não se instalou, e cada vez a gente ouve e o prédio lá está se deteriorando cada vez mais. E o ideal ali seria um ponto bom. Tiraram até a base da polícia que tinha ali. Tirar. Então, os comerciários ali, eles... Olha, o pessoal ali está sendo penalizado de todas as formas. Nós nem vamos falar na reforma do calçadão. Não. Um outro detalhe também que nós precisamos aqui em Bauru, pode falar para os políticos, é aquela nossa estação ferroviária, gente. Nossa, aquilo é uma vergonha. De Deus, olha, pior. É uma vergonha. Há 15 anos atrás. Eu assino embaixo. Há 15 anos atrás, eu fui lá fazer uma matéria para o jornal da USC. Eu estudei na USC. E na época, 15 anos isso, estava totalmente destruído, vidro quebrado, tudo. Estava a situação terrível. Eu não imagino como está hoje. Eu não consigo imaginar como é que está hoje. Olha, eu disse isso para a prefeita quando ela veio aqui, para dar uma entrevista aqui para a gente. Eu fui em Rio Claro, eu tenho familiares lá, e eu estava louco, porque eu daí tinha ido numa festa e eu queria ir no banheiro por uma necessidade de homem. Cheguei, olha, nunca vi uma rodoviária tão linda. Olha, deixa eu te falar, quando vocês irem, vocês vão lá e vocês conferem, só se já mudaram, mas acho que não mudaram. Olha, você tem uma pessoa, você entra com aquele cheiro de eucalipto, tem toalha que eles usam lá, tem banheiro para as pessoas de rua ir tomar banho à tarde. Eles dão a toalha, a pessoa entra, tem banho morno, banho frio, tem duas pessoas, eu ainda até perguntei, mas isso é assim, banheiro, melhor do que aqui dentro de Bauru, Marcos, como você mencionou, a nossa rodoviária aqui não dá para você entrar. Não. Tem que pagar só se mudar. Não, mas diz que acabaram tudo. O estacionamento ali se paga, passou certo. Ali. Então, eu pergunto, chama força política. Eu não sei se esse é um nome meu correto, mas entra no que nós estamos aqui conversando, sim, professora. E já até aproveitando isso, torno a afirmar para os que estão ouvindo e assistindo a gente, viu o que a professora mencionou aqui de cotas. Eu não quero cotas, eu quero emprego para essas pessoas negras. E esquece o número de cotas. Esquece. Eu quero emprego, porque eu dou emprego. Quando eu fui gerente de loja, sempre falou, tinha 5, 6 ou mais. Essas pessoas são pessoas como nós somos a gente. Esquece o número de cotas. Não, nem eles sentem-se bem, não é, professora? E que vocês ouçam isso, que não vocês assistem isso. Não fica preso à cota, né? Claro. Porque senão fica preso à cota. Ai, mas já venceu a cota. Não pode, né? Esquece isso. Nós estávamos falando de banheiro também. É uma vergonha também, banheiro ali no calçadão, não? Pelo amor de Deus. Olha, não encontra. Eu tive com uma patronal, professora, que é o das empresas, como eu daí te disse que tem mais de 12 mil empresas, e eu fui dar uma ideia minha, não, dar uma sugestão. Olha, antigamente que não tinham os shoppings, então aquilo lotava de pessoas e todo mundo sim, cobrava isso. Hoje, por que vocês, empresários, vocês não fazem um banheiro, mais um banheiro digno? Olha o exemplo que eu aqui mencionei de Rio Claro.
E outra, e se for para cobrar, vocês cobram de vocês mesmos, não é a pessoa. Se a pessoa tem uma necessidade, vocês vão ter maior movimento dentro do comércio. Certo? Esses dias veio aqui, professora, uma moça fazer uma entrevista comigo, porque eu estou nesse calçadão lá desde 73. E ela veio me perguntar, Silson, nós sabemos, quem te indicou foi um amigo teu, que é o Dair, que é presidente do Calçadão hoje, o que você fala, por que acabou o movimento? Porque tinha sábado, professora, 10 anos atrás, tinha que pedir licença para andar naquela segunda quadra. Eu passeava ali todo sábado. Então, eu expliquei e volto a explicar isso. Olha, antigamente não tinha 2 shoppings dentro de Bauru. Hoje você vai no shopping, hoje você tem esse estacionamento. Sim. Você entra dentro dele, você tem ar-condicionado. Então, se uma pessoa for querer descer para o calçadão e para o shopping, ela vai para onde? Ela vai para o shopping. Tem um agravante, é o comércio eletrônico. Então, hoje você compra do conforto da sua casa. Exatamente. Então, uma pessoa, para ela sair de casa, para se dar o trabalho de entrar no carro, entrar no ônibus, ou até mesmo andar até o local, se locomover, que vai ter um gasto, seja de energia, seja de dinheiro. Para ela gastar mais, investir um dinheiro, às vezes ela compra mais barato pela internet, recebe em um dia, ou 2, ou 3, dependendo de onde comprar, às vezes pode demorar mais. Mas, então os lojistas eles têm que abrir o olho em relação a isso e tomar alguma atitude. Oferecer um serviço melhor. Sim, né? precisa. Sei lá, pensar de alguma forma para tentar melhorar o bem-estar do seu cliente. Para atrair. Outra coisa que a gente fala nas épocas festivas, né? Sim. Principalmente Natal. Gente, é uma vergonha esse calçadão do Natal. Antes parece que eram os lojistas que faziam a decoração, você via que era bonito, né? Eu lembro que eu trabalhava com o Seja e a gente trabalha muito tema lá com os adultos. E eu fiz um trabalho sobre a cidade de Bauru com meus alunos e perguntando para eles, gente, vocês descem no calçadão quando tem essas Dia dos Namorados, que é aberto até às 10, Natal, né, essas datas comemorativas? Aí uma aluna falou para mim, professora, eu nunca desci eu nunca desci à noite. Aí eu conversei com as minhas supervisoras e falei, nós vamos fazer uma aula no calçadão. No final do ano. Aí montei um projeto lá de aula e levei no calçadão. Seja, são alunos assim dos 16 até os 90 anos. Se aparecer com 100 anos lá e quiser aula, os professores estão disponíveis. E tinha alunos lá de 80 anos, 70 anos, nunca tinha descido. Aquela época que eu levei era a época que o calçadão era bonito, era iluminado. A Praça Rui Barbosa iluminada, que tinha lá o Papai Noel. Aí, o que aconteceu? A hora que a gente desceu, nós fomos todos de ônibus. Descemos de ônibus ali no primeiro ponto, subimos assim, fomos. Você olhava assim o brilho no olho daqueles alunos adultos, pareciam crianças. Olhando. Olha, professora, mas que diferença que isso aqui é à noite. Então, o que os lojistas têm que ficar atento a isso? Porque você acaba descendo ali, mesmo que você não vá comprar nada. Você vai tomar um refrigerante, ou uma cervejinha, vai comer um pastel, vai fazer alguma coisa. Então, mas tem que ter alguma coisa para atrair. Atrativo. E esses alunos, eles gostaram tanto que volta e meia, o calçadão aberto. Professora, nós não vamos ali, não. Calma. Mas vocês podem ir particular e eles acabaram indo, né? Então, o calçadão atraía pessoas da região, Piratininga, toda essa região vinha para cá. E teve aluno que falou também, nossa, professora, quando eu era lá, não sei, Pirajuí, aluno que tinha lá de Reginópolis, vinha fazer compra à noite no calçadão. Então, olha só, quando vai perder nesses atrativos, vai perder na clientela. E a competição hoje está grande, porque é o mercado online e os shoppings. Então, ali aquele calçadão precisa de um carinho muito especial. E os clientes também. Porque a partir do momento que você vai lá e tem
tem tudo que você precisa, você às vezes não vai querer ir ao shopping, né? Porque tem ali, né? Então você fica ali. Mas a gente tem que ver também que o calçadão já é um ponto assim que atende a clientela também da periferia. Porque pensa bem, você vai ao shopping com 5 crianças, qual é o seu gasto? Agora você vai no calçadão com 5 crianças, aí você vai parar, vai pegar uma Coca-Cola, um Guaraná de litro, você vai pegar um pastel. Então, dá para você levar, porque você tem condições de poder proporcionar para os seus 5 filhos. Agora, lá no shopping, não. Exato. E aí o lojista olha melhor pelo... E outra coisa, professora, como daí, como daí a senhora até mencionou, essas quadras, que assim, eles lá deveriam pôr numa praça de alimentação, principalmente parte da noite, e anunciar. É que nem eu tenho dito, Marcos, olha, a informação hoje, os que estão ouvindo e assistindo a gente aqui, é o que mais todo mundo quer. Sim. Escuta, porque hoje, como você mencionou aí, professora, o limite de idade, hoje nós estamos com uma idade de idosos, porque hoje é muito difícil, principalmente eu com os meus amigos. Os que não inteirou os 60 anos já passou de 60 anos. Então, escuta, o que eles querem? Eles querem um lugar onde eles vão passear, que eles tenham a segurança, que eles tenham o que comer, o custo, como você mencionou. O custo é uma das coisas muito importantes que você mencionou aí, professora. Feito deles ir no shopping, eles vão gastar R$100. Se eles irem no calçadão, eles gastam 50, gastam a metade. Sim. Hoje temos Uber, que fica mais fácil, mas tem que ter força de vontade, força política, garra, de mostrar para quem ama Bauru, porque Bauru, todos nós amamos o Bauru, aqui só falta praia. Mas é uma cidade gostosa, é uma cidade linda, é uma cidade de família, é uma cidade de emprego, que nem hoje eu ainda estava até brincando. Nós aqui viramos o balcão de emprego, professora. Quem a senhora souber que está desempregado, manda procurar nós aqui, porque nós temos vagas de supermercado, em lojas. De terça de manhã nós temos um programa chamado Terça de Empregos e Mais. Então, oferecemos várias vagas de emprego. Passa para mim depois que eu vou divulgar. Bauru hoje, ela é uma cidade para quem quiser formar uma família, ter uma família, tem tudo e de tudo. Então, para nós é um orgulho. Uma cidade universitária também, gente, nós estamos dando aqui quase atingindo 1 hora. Que é hora boa, né, professor? Quando o papo flui, vai que vai uma beleza, né? Vai. Tem umas fotos ainda que a gente não mostrou aqui, que você trouxe, Cristina, do pessoal, né? Com os livros, né? Aqui, ó. Sim. A professora também. Essa é a Merisa, que é uma das organizadoras do livro, né? E a professora Lilian fez um texto muito bom. Tem outra aqui. A Grace, né? Grace é uma ativista. A Grace, ela tem um projeto muito bom, né? Que ajuda aquelas pessoas. Inclusive, ela foi, acho que sábado que ela foi para Agudos, as mulheres que, por conta do câncer ou outra doença, perdem o cabelo. Sim. Então, ela trabalha assim com... Ai, meu Deus. Lenço? Não, lenço, não, é turbante. Turbante. Isso. Lenços, turbante, ela faz assim diversos tipos de turbantes e acaba ajudando a mulher na autoestima, porque é um momento que a mulher está passando por aquela falta de queda de cabelo, já é um momento traumático, a doença, tudo isso. E aí, quando chega ali uma sugestão, ela põe o turbante, e o turbante é africano, né? Uhum. Ele simboliza a coroa da mulher. Então, a gente fala que aquela mulher se sente empoderada. Ela até esquece da doença, e aí não fica também aquela, tabulando, tá de turbante. Não, porque toda mulher usa turbante, é com cabelo, sem cabelo. Então fica um projeto muito bacana que a Grace tem. Ela foi também presidente do conselho da
comunidade negra durante algum tempo. É muito maravilhoso o trabalho dele. Maria Sueli também, jornalista, ela foi formada pela Unesp, mas ela é professora, ela aderiu, né, ficou como professora, ainda continua dando aula. Ela já fez o livro solo dela também, gosta de escrever, fez o lançamento do livro dela, foi um sucesso, foi muito bom. Legal. Esse aqui... Aqui é o Fuminho, né? O Fuminho. Essa aqui que eu estava falando lá. Ele não era de Piratininga, não, professora? Eu acho que ele nasceu em Piratininga. Mas, na verdade, o Fuminho, ele é universal. Porque São Paulo, ele andava muito, porque como ele era um dos diretores do Icaraí, então ele ia para essas cidades onde tinha essas bandas boas, e ele ia lá e contratava essas bandas para virem fazer show no Icaraí. Até hoje também ele tem uns projetos aí com música e tudo. Ele que foi que jogou num time contra o Pelé. Trazer ele para contar essas histórias aqui. Ele vai adorar. Pode avisar que a gente... Trazer ele para Você tem o contato? Tenho. Ele assim... Não, ele é o telefone... Eu até brinco com ele que... Eu ligo para ele. Ele não tem celular, não tem rede social, nada, celular. Para conversar com ele é aquele telefone ainda, aí você liga, agenda o horário, aí desce, conversa, aquela loucura. Mas ele tem muita história para contar de Bauru, viu? Que legal. Muita história. E você chegou a conhecer, como você é professora, que foi uma grande amiga minha, ela já não ia estar mais junto com nós. Ela foi presidente da comunidade negra Zezé. Conheci a Zezé também. Faleceu, acho que faz uns 2 anos, né? Uma grande amiga, era da minha comunidade, da igreja. Isso. Então você chegou a conhecer Cheguei a conhecê-la, participei de alguns eventos com ela no conselho também, foi muito bom. Vamos lá, peraí. Então, e aquela outra senhora lá... faltou essa aqui. É a Selma. A Selma, ela tem um projeto muito bonito, Mães da Fé. É um projeto que trabalha com a família e os dependentes de drogas, dependentes químicos. E ela conta a história da família dela, ela conta a história. E é um projeto assim que eles dão o sangue, viu? Eles atendem essas famílias. Agora, o objetivo dela, o sonho dela é fazer uma chácara para acolher mulheres, porque não tem aqui na nossa região lugares que acolhem mulheres dependentes químicas. Só homens, Sim. Mulheres não tem. Então, ela tem esse desejo de estar organizando esse espaço. Precisa ter, porque a mulher vai fazer o que? Vai ficar abandonada? Vai ficar à própria sorte? Exatamente. Então, o projeto dela agora é esse. E ela colabora com as famílias com cesta básica, roupa, enxoval para bebê, assim, tudo. O que ela não consegue, ela sai pedindo e sempre tem alguém que está ali ajudando. Ela perdeu o esposo dela, que era o braço direito dela, no começo do ano. Então, ela ficou assim um pouco abalada, porque os dois sempre estavam juntos. Sim. Ela também foi presidente do Conselho Negro, né, de Bauru, fez uma gestão muito boa também. Ela fez até um café da manhã ali na Praça Rui Barbosa. Teve um ano que ela fez um café da manhã ali, todo mundo passava e sentava, degustava ali, saía, batia um papo. Foi muito bom. Legal. Esse evento que ela realizou lá na Praça Rui Barbosa. Agora, esses aqui. Assim, aqui é a nossa querida Luísa também, ela lançou o livro dela faz pouco tempo, o livro solo. Ela participa da Academia Alegro, porque muitos aí participam da Academia de Letras, Sim, né? Eu esqueci de comentar, você participa da Alegro, na Academia Letra Guimarães Rosa, e da Milka, né? Academia Mineiro Paulista de Letras, Ciências e Artes. Exatamente, é uma academia de letras, o nosso presidente, ele é mineiro, e como tem muitos participantes de Minas, e aqui do estado de São Paulo, então ficou Mineiro Paulista. Nós fizemos um evento faz acho que uns 3 meses. É o pão de queijo com pingado.
Exatamente. Eu até falei, voltamos na briga do café com leite. Então, o nosso intuito é levar a literatura para as pessoas, para as escolas. Onde chamar, nós estamos indo, levando a cultura, a literatura, a ciência, a artes. E é muito bom a gente estar participando. A Luísa faz parte dessa academia também, ela é acadêmica. E ali nós temos o radialista Paulo Roberto, que todos conhecem. Irmão do Macalé. Isso, eu bati o olho. Eu bati o olho, eu falei, uai, o professor raspou a cabeça. O Macalé foi meu professor. Sim. Falei, mas não, o Macalé. O Macalé é um grande radialista, né? Vamos falar Isso, assim. um grande radialista. Pai do Paulinho, que é filho dele, conheço eles. Sim, eu chamo ele de mestre das comunicações, Muito porque bom, viu? eu sempre trabalhei com trabalho voluntário e sempre quando eu ia divulgar os eventos, Gente boníssima. ele sempre estava pronto, atendendo a gente com Nossa, sorriso. e muito educado, gente Muito finíssima, educado. não tem, viu? Ele também está aí com a gente. É um pessoal, assim, bacana, viu? Muito bom. Aí ele Parabéns, quis tirar viu? lá junto No Zumbi dos Palmares. no Zumbi dos Palmares, né? O busto de Zumbi dos Palmares. Não apareceu muita foto, porque aí pegou mais aqui. Isso aqui, ali. Que não estava cabendo. Isso, que é o nosso ponto de resistência negra aqui em Bauru. É esse busto aí de Zumbi E dos aonde Palmares. que está esse Zumbi do Palmeiras, professora? Eu achei que merecia um lugar de destaque. Isso, hoje Mas tá ele ó. está ali nas Nações Unidas. Tentou descobrir onde que era. Isso, ali nas Nações Unidas. Em frente àquele supermercado Açaí? Açaí. Uhum. Em frente. Ali naquele triângulozinho ali. E fica ali o busto. É um lugar, assim, ele é um lugar exposto, mas é um lugar de muita movimentação, muito Não. carro, Sim. as pessoas não param ali. Não. Né? Inclusive, nós estamos com o objetivo, foi a ideia do Paulo Roberto, da gente estar movimentando ali, fazendo alguns eventos ali naquela praça para manter vivo aí o nosso herói. Quando eu falei que a gente não comemora o 13 de maio, porque nós comemoramos assim, com louvor, o 20 de novembro, que foi a morte de Zumbi dos Palmares, que liderou, né, os negros para o quilombo. E quando a gente fala quilombo, a gente fala também, por isso que eu falo sempre dos indígenas. Porque quando os africanos chegaram lá da África, do outro continente, eles não conheciam o Brasil. Eles não sabiam o que eram as plantas que eram venenosas, porque é outro tipo de cultura, né? De vegetação, de cultura. Não sabiam os animais venenosos, então eles foram aprendendo com os indígenas. E muitas vezes quem direcionava o caminho para os quilombos eram os indígenas. As tribos aqui que iam orientando por onde passar, como fazer para chegar até os quilombos e formar o quilombos. Porque os indígenas também acabavam sendo escravizados, né? Eles ainda, alguns foram para a igreja, né? Mas mesmo assim, lá na igreja, a gente sabe que aconteceu muita coisa com a comunidade indígena. Tanto é que foi dizimado, tribos e tribos, né? Quando a gente fala o Brasil era indígena, e hoje, eu sempre fazia isso com os meus alunos, quando eu ia falar sobre a cultura afro-indígena, eu falava, quantos vizinhos seus são indígenas? Quantos? Você conhece alguém? Aí eu falo, você sabia que quando construiu essa rede ferroviária, muitas tribos foram dizimadas? Que aqui era terra indígena também? Muitas tribos viveram aqui. E para onde foram? O que aconteceu? Então eu sempre fazia esses questionamentos para eles estarem refletindo, pensando, né? Então, é muito importante a gente estar voltando à história, né? Sim, tem que revisitar, justamente para a gente evitar acontecer novamente. Exatamente. Isso, ali nós temos o Neto. O Neto é o de cá, né? Certo. Esse menino, ele tem, até deve ter uns 22, acho que não tem 25 anos. Ele já é pedagogo, formado em Direito, formado em Letras, ele tem várias faculdades.
Rapaz. Ele consegue fazer 2 faculdades ao mesmo tempo e trabalhar. E se você... Olha, por isso que a gente fala a importância da educação, da escola estar ali acompanhando aquela criança. Ele teve dificuldade para a leitura. Ele aprendeu a ler tarde. Olha só como que é essa vida. Mas também já recuperando o Exatamente. tempo perdido. Exatamente. Aí ele já levou o livro lá para um outro professor amigo dele. Essa outra que está aqui com a Merisa também é a Célia, professora Célia. É uma professora assim, que trabalha a cultura afro-indígena. Maravilha. Porque como a gente faz muito trabalho nas escolas voluntário, então eu às vezes era chamada para ir nas escolas falar sobre a cultura afro. Eu chegava lá, conversava com os alunos dela, eles sabiam quase tudo. Porque ela já Mas assim, sem ser aquela coisa de decoração, sabe? Essa parte de história. Então, ela trabalhava, assim, os alunos, a turma. Era uma maravilha, assim, trabalhar com eles. Aí, como ele já sabia a cultura afro, aí eu trabalhava mais a parte de brincadeiras, né? Os brinquedos, os jogos. E ela também faz parte, ela homenageia o pai dela no texto dela. Legal. O próximo aqui. Esse aí também é conhecidíssimo, hein? O professor Rubens Colassino. Não é estranho, não. Eu lembro dele. Ele é da academia. Ele é da Academia Brasileira de Letras, Bauruense de Letra. Ele é um dos fundadores da academia. Ele é professor aposentado, mas continua lecionando como quem não aposentou. Ele faz muito trabalho voluntário. Ele participa dos amarelinhos. Ele participa lá da albergue noturno, fazendo sopa com o pessoal. Ele participa dos movimentos, ele mora ali no Parque Vista Alegre, tem uma área lá que só tinha lixo, toda bagunçada. Aí ele juntou um pessoal e foi lá e reformaram lá, pediram para a prefeitura ajudar, reformou a área, plantaram assim muitas árvores frutíferas. O trabalho dele assim é maravilhoso. Ele também está com a gente. Assim, um grupo de pessoas fantásticas, viu? Que beleza. E tem a última aqui, que é o convite aí. Exatamente. Para o lançamento da antologia. Pessoal, olha, como vocês podem ver aí, Vozes e Resiliência, no dia 29/6 de 2024, um sábado, horário das 19 às 21, a POESP, subsede Bauru, na rua Gerson França 923, lá no centro. Apoio Ibaré e Cozé. Isso. É isso? Assim que fala? Ibaré e Cozé. Ibaré e Cozé. Ibaré e Cozé é um projeto meu e da Merisa, que a gente se reunia à noite para falar sobre a cultura afro e vinham muitos meninos da África, que eles estudam aqui de Angola principalmente, estudavam aqui no IESB, na Unesp, e aí a gente se reunia lá em casa para falar sobre a cultura africana, brasileira, e como eles viviam em república, em pensão, aí a gente começou a servir um prato típico. Deles. Isso. Aí às vezes era prato brasileiro e às vezes da África, que eles mesmos preparavam os ingredientes africanos, tudo certinho, e ficou conhecido o jantar da madrugada. Ibaré e Cozé, o jantar da madrugada. Porque a gente ficava horas e horas conversando sobre cultura, falando, e às vezes ia até de madrugada. Dava 4 horas da manhã, que bom. Aí ficou. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O papo quando não flui vai embora. Sim, vai. Então, o pessoal que queira prestigiar, reforçando aí o convite, lançamento Vozes e Resiliência, dia 29/6 de 24, 19 às 21, a POESP, subsede Bauru, e na Gerson França, 923. Você, inclusive, Cristiano, você falou de angolano, os rapazes? A maioria era de Angola. De Angola. Mas de outras partes. Você deu aula, lecionou em Angola. Isso, online. Online. O meu sonho é ir para a África, conhecer. Como foi a oportunidade que surgiu assim, de lecionar para o pessoal lá? A FAAG, a Faculdade de Agudos, eles têm um projeto
uma parceria lá em Angola. Inclusive, alguns livros, né, a professora Sebastiana escreveu alguns livros para levar para Angola. E quando chegou a época da pandemia, os professores angolanos, eles têm uma capacidade toda, mas eles tinham assim, uma dificuldade com a parte de internet, de informática, né, com as mídias. E eles pediram auxílio para nós. Então, eu e mais, acho que 8 professores aqui de Bauru, Agudos, e mais uma cidadezinha, acho que Lins. Nós começamos a lecionar para essas crianças lá de Angola. E olha, foi uma experiência muito boa, porque quando a faculdade aqui conversou comigo, falou, não se assuste, porque Angola, eles estão mais ou menos uns 30 anos atrasados. Aí eu fiquei imaginando a aula, né? Fiquei pensando. E aí fui preparando o meu material. Conforme eu fui trabalhando com as crianças, realmente, eu lamento falar, ela está enganada. Quando eles falaram 30 anos atrasado, o que eles quiseram dizer com isso? Eu não entendi, né? Eu pensei que fosse na parte de conhecimento. Talvez seja na parte das tecnologias. Eu acredito que sim. Mas umas crianças educadas, porque você numa sala de aula, para você chamar a atenção de 20, 30, 40 alunos, você ali presente é difícil. Sim. Agora, imagine eu aqui no Brasil, explicando, dando aula, e a criança lá na casa dela. Que sofrimento para ele. Sentadinha com o material, prestando atenção na aula, fazendo as atividades ali e prestando atenção mesmo. Você não via a criança ficar pedindo para sair. Claro que nós tivemos umas regras, porque são 6 horas de aula lá. Fundamental. 6 horas. Eu fiquei com a turma do Fundamental, porque eu adoro alfabetizar. E são 6 horas de aula, e a criança ficava ali sentada, e olhando ali na tela, então eu tinha alguns minutinhos que eu dava para descansar. Vamos dar uma saidinha, e normalmente você fica olhando ali na tela, os olhos acabam ficando secos. Eu não podia ficar falando, pingue um colírio no olho. Então eu falava, agora nós vamos sair um pouquinho, vamos ao banheiro. Lá eles falam casa de banho. Vamos à casa de banho, dá uma lavadinha no rosto, dá uma piscadinha, porque aí você piscando hidrata os olhos, e daqui 2 segundinhos estamos de volta. A pontualidade dava o horário, lá estavam as crianças sentadas, ouvindo, os pais passando, o irmão às vezes brincando ali, mas sabe, sem interferir na aula, os pais sem interferirem na aula. Então, olha, foi assim uma experiência maravilhosa. Eu falei, meu Deus, e tem umas crianças assim, com um conhecimento, e outra coisa, e eles têm o tempo todo, meio período eles estudavam, e meio período eles faziam, porque é uma escola particular, né? É uma escola particular. E meio período eles faziam aula de canto, faziam capoeira, faziam outras atividades. Então, eles tinham o tempo deles preenchido. Mas uma atenção, e eu ficava preocupada, de olho para ver se quem respondia era a criança ou, às vezes, o adulto que estava ali perto, né? Então, ficava, assim, bem atenta a isso. E eu percebia que eram eles mesmos que respondiam. Eu tinha uma aluninha, Gabriela, mas tinha uma inteligência, uma matemática, um raciocínio, que eu dava a atividade ali de matemática, os outros estavam fazendo, ela já levantava a mãozinha, e eu ia ver, estava correto, certinho, e eu tinha visto pela câmera que ela estava ali fazendo sozinha a atividade. A leitura deles também, porque Angola os países que foram colonizados pelos portugueses, então a maioria fala português. Só que o português dele é aquele português, eu acho que ela falou atrasado 30 anos, acho que por conta disso,
que ainda tem palavras que escrevem com PH, casa de banho, então eles usam muito assim aquela coisa de Portugal mesmo, né? Você observa que todos os meninos que vêm de Angola para cá, a maioria falam sempre mais que um idioma. Eles falam português, ou francês, ou o inglês. A gente, aqui no Brasil, mal falamos o português. Verdade. Isso que eu ia falar, mal falo português. E tem uns que falam até o dialeto. E eu gostava de preservar a cultura deles. Então, de vez em quando eu perguntava, né, dialeto, né, se eles falavam. Então, eles conversavam ainda com os avós no dialeto, com os pais, algumas coisas. Então, mas foi muito importante essa experiência, eu gostei. Viu? Que legal. Silvio, você tem alguma pergunta? Não, eu só queria agradecer, né, porque aqui a hora voa, já foi 1h30. Eu queria agradecer à professora. Olha, foi uma aula para nós muito importante. E que uma outra oportunidade a senhora volta, professora, tá, mais com alguém, né? Quiser. Olha, se esse dia eu estiver aqui, porque nós também viajamos muito. Certo. Mas se eu estiver aqui, eu vou lá também. E é uma honra que daí a senhora veio hoje aqui, deu uma aula para a gente, né? Que agradecer para todos os comerciários, para toda a família comerciária. E só agradecer, Marcos. Maravilha. Agora, professora Cristina, eu deixo a palavra final para você, a palavra aberta. Pode ficar à vontade para falar o que quiser e também depois dar um tchauzinho pro pessoal e convidar eles a comparecerem, convidar todo mundo a comparecer, né, ao evento, ao lançamento do livro aqui, ó. Vozes e Resiliência. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar falando aqui com vocês, né, com todos os comerciários. E nós vamos ficar assim felizes, né? A partir do momento que a gente possa ter as mesmas oportunidades, mesmo diante de algumas dificuldades, a gente tenta superar, passar as barreiras para conseguir os nossos objetivos, para conseguir um lugar ao sol, não é verdade? Então, os comerciários, podendo, sempre deem oportunidade. E esse livro, Vozes e Resiliência, vem justamente para estar trabalhando essa parte, tanto na comunidade, um incentivo também à leitura. Nós temos visto, aí falando em comércio, nós temos visto muitas livrarias fechando. Sim. Então, as pessoas falam, vocês são loucos, mexendo com livro numa época dessa. Mas eu vou falar para quem quer esse mercado, aqui em Bauru tem sido um celeiro para a literatura. Se vocês observarem, tem muitos grupos literários aqui em Bauru, muitos grupos produzindo, escrevendo, vários livros sendo lançados. Então, é um campo que precisa também ser aberto, né? E está disponível. Maravilha. Professora Cristina, Maria Cristina Oliveira da Silva esteve aqui com a gente, pessoal. Falou aí sobre o seu livro Voz e Resiliência, batemos papo, questão sobre o racismo, sobre a história dela como professora. E é isso. E vamos ficando nessa. Até a próxima Sindicast. Uma ótima semana para vocês. Uma ótima tarde. Tudo de bom. Muito obrigado. Ótima semana.